Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Nós vamos continuar hoje com a leitura do livro As Cartas de Cristo. Nós estamos na carta 8, retrocedendo só um pouquinho para a gente pegar o fio da meada aqui, tá bom? Além disso, muitos mestres estão ganhando muito dinheiro com suas atividades e devem apresentar uma verdade que venda. Se seus mestres atuais falassem de um caminho que permitisse atingir as dimensões mais elevadas por meio de transferência da iluminação mental pessoal, ainda assim seria necessário submeter-se ao intenso autoexame e à purificação das emoções magnéticas de ligação-rejeição. Se você estiver no caminho ascendente para as dimensões espirituais mais elevadas, seu percurso se caracterizará por momentos de clara e brilhante autoinspecção e autoentendimento, frequentemente seguidos pela repugnância de si. Essa parte que Jesus falou aqui me fez lembrar do Hélio Couto, que ele tem um trabalho que ele chama de ressonância harmônica, em que ele transfere ondas magnéticas, ele transfere consciências, e tal. Até eu já participei da ressonância harmônica, eu fiz 3 ressonâncias. E aqui Jesus fala que se o mestre quisesse passar por transferência a iluminação mental pessoal, ainda assim você teria que fazer suas próprias purificações das emoções magnéticas, né? E isso é verdade, porque o Hélio, ele faz esse trabalho, eu acho um trabalho excelente, sabe? Só que é incrível, ele mesmo explica. A onda, às vezes, ela bate na pessoa e ela não entra. Ela não entra porque a pessoa não deixa, a pessoa tem resistências, a pessoa tem trauma, né? A pessoa, ela fica focada no negativo. Então, é como Jesus fala aqui. Se você não fizer um autoexame, purificação das emoções magnéticas, de ligação-rejeição, você vai continuar ali com aquela onda tentando entrar e ela não entra. Então, o pessoal que talvez esteja aqui no canal e que faz ressonância harmônica, pensem nisso, né? Tem que baixar as barreiras do ego, entendeu? Fazer limpeza emocional, Ho'oponopono, senão a onda não entra, não. E eu sei disso por experiência própria, tá? Quando eu fiz a ressonância harmônica, quase que 3 ou 4 anos atrás, que eu não lembro mais, a onda não veio, ó. Eu falei errado. A onda não penetrou em mim, não entrou. Por quê? Porque eu tinha muita resistência. E eu queria mágica, né? Eu queria que as coisas acontecessem. Aí eu falava, isso não funciona, não sei o quê. Só 3 anos depois é que eu percebi que a onda fez o trabalho dela de entrar na minha mente. Por que eu vou falar isso pra vocês agora? Já tinha lido essas cartas 500 mil vezes e não tinha percebido elas como eu percebo agora. E eu lembro que nas cartas eu pedi. Eu também era religiosa, eu tinha minha religião, tinha minhas crenças enraizadas, né? Acredito que ainda tenho, mas que já são bem menores. E na época eu mandei pro Hélio que eu queria a verdade. Eu quero saber a verdade da existência. No meu pedido de ressonância eu coloquei, eu quero saber a verdade da existência, quero saber a verdade da nossa criação, eu quero saber a verdade sobre a minha religião. Porque eu pensava, gente, que se eu não fosse pra lá trabalhar, fazer meu trabalho mediúnico, se eu não fizesse, se eu não estivesse lá presente, se eu não, entendeu? Se eu não seguisse as regras, como se diz, que eu não ia pro céu. Mas não é isso, não é que eu não pensava que eu não ia pro céu. Mas eu pensava que eu não estava resgatando meus erros do passado, que eu não estava, trabalhando pela minha evolução, ajudando as pessoas que eu prejudiquei e tal. Eu tinha muita crença. E depois que a ressonância funcionou para mim do jeito que eu pedi, que era saber a verdade, eu vi que eu não precisava de nenhum templo para me conectar com o Criador e nenhum templo também para ajudar ninguém. A gente faz isso no sorriso que a gente dá na rua para as pessoas, sabe? Mas vamos continuar aqui com a leitura. Depois a gente bate mais um papo sobre isso. Se os seus mestres falassem de um caminho que permitisse atingir as dimensões mais elevadas por meio da transferência da iluminação mental pessoal, ainda assim, seria necessário submeter-se ao intenso autoexame e à purificação das emoções magnéticas de ligação-rejeição. Se você estivesse no caminho ascendente para as dimensões espirituais mais elevadas,
Seu percurso se caracterizará por meios de clara e brilhante autoinspecção e autoentendimento, frequentemente seguidos pela repugnância de si. Esse sentimento obscuro e doloroso é o contrário da emoção magnética, onde antes o ego se agarrava à sua visão essencial de si mesmo como sendo maior e melhor que os outros. Agora começa a vislumbrar o fato angustiante de que talvez não seja só um pouco, mas muito imperfeito. Qualquer pessoa que atinja esse nível de desenvolvimento se encontrará andando no caminho da verdadeira humildade. Retome a sua coragem quando observar que isto está acontecendo com você. Você estará se separando de restos das crenças passadas e errôneas a respeito de si mesmo e de sua personalidade ilusória. Lembre-se de que é a sua intenção, motivação ou convicção que proporciona a você o poder criativo para fazer tudo o que quer fazer. No momento em que deseja de todo o coração mudar a tendência normal de seus padrões emocionais magnéticos, você coloca esse processo em movimento. Se definir claramente os objetivos que deseja alcançar e os manter sempre diante de sua visão, escrevendo-os ou guardando-os na mente, em breve descobrirá que as mudanças desejadas se efetuaram em sua consciência. Quando isso ocorrer, você sentirá a leveza do espírito e corações, e terá momentos de pura alegria. Estará comprovando que a verdade do ser conduz os corações prisioneiros à perfeita liberdade da vida espiritual. Ao mesmo tempo, entenda que o seu ego deve, pela necessidade de capacitá-lo a sobreviver, fazê-lo acreditar que você tem valor para si mesmo, para os outros. Qualquer sério desafio externo referente ao valor do eu é altamente destrutivo. O medo desesperado e uma diminuição da confiança interna levarão você à certeza de que não tem valor para o mundo, e o suicídio pode ser o resultado natural. Portanto, seu progresso deve ser e será gradual. O que ele quer dizer aqui com essas frases dele, pessoal? Nós não podemos nos menosprezar. Muita gente, para crescer e se iluminar, a pessoa se humilha muito. Como que a pessoa se humilha? Ela se autoflagela, ela se castiga, ela vive na miséria e na pobreza por achar que aquilo ali vai fazer ela crescer, entendeu? Ela não tem nada para si, só para os outros, só que ela não está pronta para isso. 99,9,9% da população mundial de hoje, gente, não está pronto para ser totalmente submisso a essa intenção de ser bom. Nós temos a defesa muito forte, muito alta. O instinto de sobrevivência é muito grande. O desejo de coisas para si é muito grande. Não dá para simplesmente você dar tudo que você tem e ir morar debaixo da ponte porque você quer se iluminar. Você não vai conseguir. Esse tipo de sofrimento não ajuda no crescimento. Foi isso que eu entendi com o que ele falou aqui. Por isso que o progresso deve ser e será gradual. Quer dizer, você vai aprendendo gradativamente a dar antes de receber, a ajudar. Tem gente que não tem o hábito de ajudar nada e nem ninguém, não faz nada por ninguém. E pior, ainda castiga as pessoas, maltrata quem está perto. Então tem que ser gradual, começando por não maltratar, depois ajudar. E nisso vai, passo a passo, caminhando em direção ao desejo maior, né? Que é esse crescimento. Ninguém jamais deveria esperar que as pessoas mudassem completamente com conselhos ou momentos de inspiração. O crescimento somente pode acontecer gradualmente, com uma revelação interior depois da outra. Uma verdadeira revelação interior ocupará a mente de uma pessoa com um ponto de vista totalmente novo, e esse fará com que ela comece a abordar certas circunstâncias da vida de maneira diferente. Essa visão interior deve dirigir as ações da pessoa até que tenha sido completamente absorvida na consciência para toda a eternidade e torne-se parte da evolução da alma. Por exemplo,
Um homem pode ter a ideia de que terá sucesso na vida se impuser sua vontade de maneira agressiva sobre aqueles que estiverem dentro do seu campo de ação. Ele pode acreditar que se gritar será ouvido melhor. Depois, talvez desperte para o fato de que ninguém gosta muito dele e de que seus empregados e amigos o evitam. Então, talvez se torne ainda mais agressivo porque se sente humilhado. Ou então, se ele é uma alma em evolução, pergunta-se o que fazer a respeito de seu isolamento. No momento em que a vida divina penetrar em sua consciência psíquica e fizer com que se dê conta de que ele mesmo afasta as pessoas com quem grita, terá um relâmpago de inspiração. Compreenderá que para ser feliz e ter sucesso, deve tratar os outros como ele gostaria que o tratassem. Você poderia dizer que essa percepção não é necessariamente inspirada, mas apenas nascida do senso comum, e que ele mesmo foi responsável por chegar a essa compreensão. No entanto, não é assim. Os pensamentos do ego são ditados somente pelos impulsos de ligação-rejeição, e qualquer nova sabedoria vem da inteligência amorosa. Esse poderá ser o último relâmpago de inspiração que terá. Mas se ele verdadeiramente está em um caminho espiritual e buscando as dimensões mais elevadas de realização, gradualmente perceberá que essa primeira superação do ego não é suficiente. Ele começará a ver outros padrões de comportamento egóico dos quais não suspeitava e colocará outro objetivo fora do alcance no momento, mas que em breve, com o coração em reflexão, também atingirá. Dessa maneira, as frequências vibratórias de sua consciência se elevarão e ele se moverá gradualmente para os reinos celestiais de consciência, o reino dos céus. O que quer dizer isso, gente? Eu vou dar exemplo de mim, porque sempre dou exemplo de mim, né? Eu era assim, muito gritona, sabe? Eu perdia muito a paz, a paciência. E a maioria das vezes eu atribuía isso ao fato da mediunidade, porque quem é médium tem muita dificuldade em manter o padrão vibracional no nível do bem, assim, no razoável, né? Eu já expliquei isso aqui em outros vídeos, e aí é o seguinte: nós somos médiuns, mas nós não somos vítimas. Eu tenho uma amiga que é médium também, e aí ela se sente vítima, e eu já expliquei pra ela que não. Ela mas os espíritos são invisíveis e eles nos atacam. Aí eu expliquei pra ela da seguinte maneira: vamos imaginar uma linha no meio de um caderno. Essa linha é a vibração da Terra, certo? Abaixo do nível da linha da Terra, vamos colocar assim que é para entender, tá ali os espíritos inferiores, os sofredores, os que atacam os seres humanos. Só que eles estão abaixo da linha da Terra. E os espíritos superiores, as energias de luz e de cura e cuidado, elas estão acima do nível da Terra, certo? Vamos imaginar a linha no meio do caderno. Então, abaixo da linha, espíritos inferiores. Acima da linha, espíritos superiores e também energias superiores. Nós vivemos em cima da linha da faixa da Terra. E os espíritos que estão abaixo da linha da Terra, eles não sobem até o nível da linha da Terra, certo? Igual nós que não subimos acima do nível da linha da Terra se não nos harmonizarmos. Então, quando a gente é atacado espiritualmente, não são os espíritos que estão abaixo que subiram até o nível da Terra. Somos nós que descemos até eles, com os nossos pensamentos tristes, nossa vibração baixa, e nós descemos, aí somos atacados. Da mesma maneira que quando meditamos e oramos e lemos coisas boas, como eu sempre falo aqui com vocês, nós conseguimos elevar nossa vibração um pouquinho e sentir um pouco da energia que está acima da energia da Terra. Isso tudo que eu falei para vocês não pode ser levado ao pé da letra, como se existisse mesmo uma linha e tal, pessoal. É faixa vibratória, tá? Então, os espíritos não ficam aqui atacando as pessoas na Terra, a não ser que a pessoa esteja ao nível da consciência daquele ser. Mas eles andam por aqui sim, porque eu vou no centro, eu sei e tal. Sim, eles andam, mas é faixa vibracional. Eles não conseguem te ver se você não estiver vibrando baixo. E você não capta as energias deles se você não estiver vibrando baixo. Às vezes um ser tá louco para te pegar, mas você tá sempre em alto astral,
se divertindo, tá feliz, tá fazendo bem, tá ajudando as pessoas. Esse ser anda atrás de você o dia inteiro, mas você nunca se conecta com ele, entendeu? É isso que eu estou falando. Não estamos separados por linhas não, viu, gente? Tá tudo misturado. A questão é, a sua vibração se conecta com aquele ser ou não? Você não vai conseguir enfiar uma tomada de 3 pontos, entendeu? E um plug que só tem 2 pontos. É isso que eu estou explicando, tá? Não quero dizer que não existe espíritos andando por aí, tudo existe. Mas se você se conecta com ele? Essa é a pergunta. Vamos lá então, na nossa leitura. Outro exemplo pode ser o de uma mulher que só se sinta segura pela imutabilidade de seu estado atual. Ela tem medo de se expressar quando é tratada com desrespeito. Essa pessoa humilde, entre aspas, embora se sinta mais à vontade, se refugiando no silêncio, sofrerá também com um profundo ressentimento porque sua personalidade passiva não é respeitada. Tal pessoa geralmente se volta para a religião em busca de conforto e segurança e porque não compreende as leis da existência. Ela provavelmente permanecerá imóvel em sua humildade até o fim do seu tempo na terra. De fato, por causa de minhas palavras registradas nos evangelhos, benditos sejam os mansos, porque eles herdarão a terra, a igreja ensinou que a humildade é recomendável, e talvez essa mulher sinta que sua humildade é o caminho para a luz. Entretanto, se essa pequena e humilde mulher encontrar a verdade referente ao seu ser e encontrar o caminho correto para fazer o contato com a consciência universal, ela acabará por compreender claramente que espiritualmente é igual a todos os demais. Ela será inspirada para expressar-se bem e terá força para falar sua verdade de uma maneira mais confiante e atraente. As pessoas começarão a respeitar essa nova pessoa e ela estará manifestando o desenvolvimento espiritual interior que ganhou durante seus momentos passados em meditação. Lembre-se de que você não está na Terra para agradar a Deus, conforme diz sua igreja. Está na Terra para expressar Deus e para fazer um contato cada vez mais próximo com a consciência universal, até que fique livre da escravidão magnético-emocional. Devo deixar claro que minhas palavras foram mal interpretadas no Evangelho. Eu disse: bem-aventurados são aqueles de coração pacífico, porque eles herdarão a terra. Se você contemplar o mundo, verá que aqueles países de coração pacífico prosperaram e vivem em harmonia com seus vizinhos, onde há confusão e assassinatos. Essa turbulência é a manifestação direta da consciência de seus habitantes. Tal consciência destrói um país e gera pobreza e doença. Às vezes, um país como o Tibete, que adora o seu próprio isolamento, seus rituais e suas crenças espirituais, pode estar sufocando a si mesmo sob o peso de suas próprias criações humanos e espirituais. Seus habitantes necessitam ser forçados a sair para o mundo turbulento para pôr à prova suas crenças. Eles também levam o que é real em seu pensar para aqueles que estão sobrecarregados com reações magnéticas emocionais à vida. Eles são, em parte, o meio para aliviar a dor experimentada na sociedade moderna. Enquanto você estiver nesse caminho para a luz, para os reinos celestiais da consciência divina, sem dúvida terá experiências difíceis e agitadas antes de alcançar o seu verdadeiro objetivo. Você experimentará momentos de maravilhosa alegria e momentos em que seu coração pesará e suas emoções o perturbarão, pois sentirá que há uma barreira impenetrável entre você e a consciência divina. Talvez você tenha ouvido falar desses tempos escuros de aflição interior, quando uma pessoa já não sabe o que ela é, nem o que deveria fazer ou para onde deveria ir. Depois, de repente, justamente quando esse isolamento espiritual torna-se insuportável e o buscador entrega seu interior completamente, a luz ilumina sua mente e a pessoa vê alguma verdade maravilhosamente profunda sobre a existência e percebe, com mais clareza, na sua fonte do ser. Então se enche de alegria porque Deus falou. Sim, a vida divina entrou em sua consciência e elevou-a em segurança para alcançar a consciência espiritual suprema dos reinos celestiais, o reino dos céus. Portanto, o caminho para alcançar é através dos momentos de profundas revelações.
Esses momentos devem ser valorizados e guardados na memória. Do contrário, todo o dedicado trabalho do eu se perderá e o buscador retrocederá continuamente para o início de sua busca. A fé deve ser forte em todos os momentos. As hesitações são contraproducentes. Quando eu desço aos seus planos ou dimensões de consciência, vejo sérios buscadores da verdade elevar-se durante algumas horas, alegremente contarem sua experiência para outros e então, um pouco depois, duvidarem do que antes tinham certeza de ter recebido. Isso atrasa o processo de desenvolvimento espiritual. Esses momentos de dúvidas devem ser energeticamente combatidos e superados por meio da meditação e da oração, pois a dúvida corrói o que você conhece e acredita. A dúvida é uma força negativa da consciência criativa direcionada contra a experiência da vida divina, que elevou seu espírito para o alto. Você cria dentro de si mesmo uma pequena guerra entre sua experiência da consciência divina e a sua cegueira humana. Você provavelmente destruirá a memória daquele momento divino e apagará todos os vestígios da elevação espiritual e desenvolvimento que te trouxe para a sua consciência. Esse conflito o levará a sentir-se cansado e desanimado, e provavelmente nunca compreenderá que você sozinho, sem nenhuma ajuda, provocou essa transformação negativa em si mesmo. Pessoas que estão no caminho espiritual frequentemente fazem isso a si mesmas e travam seu desenvolvimento espiritual, nunca parando para se perguntar que direito elas têm de recair nessa prática de autoindulgência. Pessoal, essa parte aqui de baixar as frequências, as pessoas que estão no caminho espiritual, que frequentemente fazem isso a si mesmas, né? Travam seu desenvolvimento espiritual, como ele está falando aqui, que a gente não para, né? Para pensar que direito que a gente tem de fazer isso, essa prática de autoindulgência. A gente se sente vítima, a gente se sente triste e abaixa o padrão. Isso também aqui, para concluir o vídeo, eu tô falando de mim. Essa semana eu tive um momento assim, porque as visualizações do canal estão baixas, e aí eu fico me perguntando, será que eu estou fazendo esse trabalho inutilmente, né? Eu tô falando às paredes, comentei isso com uma amiga minha, fiquei triste, fiquei baixo astral, pensei em desistir do canal, pensei em deixar, né? Falei, vou fazer isso mais não tá rendendo os frutos que eu gostaria. Se tivesse pelo menos 100 visualizações, já eram 100 pessoas, mas tá com as views muito baixas, fiquei triste, né? Eu já falei pra vocês, eu sou médium de incorporação, então assim, é pauleira, vou falar esse nome pra vocês mesmo, é pauleira, não é fácil ser médium de incorporação, porque a gente baixa o padrão um pouquinho, gente, se a gente é alcançada por algum ser triste, essa tristeza ela se multiplica por muitos mil. Eu comentei isso com a minha amiga Marília e ela me entende, porque ela sabe, a gente aprendeu na doutrina religiosa lá, que a gente trabalhou por um tempo. Não é bem uma doutrina religiosa, não, as pessoas falam que é, mas não é, porque é uma doutrina espiritualista, né? Então a doutrina espiritualista não é bem uma religião, porque espiritual é tudo que a gente vê, né? Mas sem debater sobre religião, a gente aprendeu que o médio de incorporação, ele multiplica a força, e o médio de doutrinação, que é o que fala com os espíritos, que ajuda na hora da elevação desse espírito para um plano superior, com a ajuda dos mentores e tudo, ele divide. Então, o médio de incorporação multiplica e o médio de doutrina divide. Ela me entende nesse ponto que eu estou falando. Então, eu baixei meu padrão um pouquinho, fiquei triste, fiquei chateada, porque as views do canal estão baixas. E, gente, eu fui pega por um irmão, por um espírito triste, que eu vou te falar. A tristeza foi tão forte, que quando eu cheguei ao fim da tarde, eu já não estava conversando, e eu converso muito, vocês já estão vendo aqui no canal, que eu falo sem parar. Eu já não estava conversando, eu estava fazendo minhas coisas roboticamente. Foi um dia que eu fiquei o dia todo em casa, trabalhando, fazendo as coisas de casa. Eu estava fazendo tudo automaticamente. Mas Deus é tão bom, tão bom, tão bom, tão maravilhoso. A energia divina é tão perfeita, ela sabe de todas as coisas. E eu tenho um esposo maravilhoso. E nós somos reikianos, né? Ele também é. Quando ele chegou e falou comigo, ele já percebeu que eu estava, né, em um estado vibratório diferente. Ele me conhece muito bem. E aí ele já veio e falou, você quer um abraço, você quer conversar, você quer reiki, né? E eu não queria nada. Por quê? Porque não era eu que não queria nada. Eu estava ali gritando por ajuda.
né? Quem não queria nada era o espírito que estava ali colado em mim, me mandando energias deletérias. E aí ele insistiu, porque ele sabe que dali para eu piorar muito é muito fácil, que eu já tive em estados assim sérios. Aí ele, não, vem aqui, senta aqui, vou te fazer reiki, não sei o que e tal, e foi meio que forçado. Eu falei, quer saber, me entrego, né? E ele fez reiki em mim, e eu, em 15 minutos, melhorei 100%. Acreditem se quiser, melhorei 100%. E já voltei a falar, né? Converso mais que uma tagarela. Falei, nossa, amor, que bom que eu tenho você, porque você sempre reconhece que eu não tô bem, me ajuda a afastar a energia dos irmãos, né, sofredores. Dentro de casa não é tão fácil quanto é no centro, que a gente tem mais amparo e tudo. E você tá sempre aqui para me ajudar. Bendito dia, gente, que eu conheci o meu amigo Renan, que que me deu os cursos de reiki que eu tenho até o nível 3. E ainda quero fazer o mestrado para passar isso adiante. Benefício das pessoas que precisam de reiki. Porque essa energia é uma energia muito maravilhosa. Eu tenho 2 áudios aqui no canal em que eu envio o reiki à distância. Aproveitem desses áudios, pessoal. Eles vão ajudar vocês naquelas horas difíceis, tá? Sentiu que tá difícil, sentiu que tá doendo, sentiu que não tá bem, deita, fecha os olhos, coloca o áudio, deixa ele tocando, que ele tá energizado para te ajudar, tá bom? Fim da história, pessoal. Muito obrigada por terem visto até o fim do vídeo. Um beijo de luz e até o próximo vídeo. Tchau!